Bom, pessoal, então aqui a gente vai na primeira aula do semestre de Bioquímica Metabólica. A gente vai falar um pouquinho sobre, do ponto de vista geral, sobre o metabolismo. Então, essa aula é uma introdução ao metabolismo. Vou primeiro definir o que é metabolismo, falar sobre as partes importantes do metabolismo que importam para a gente, como que o nosso corpo mexe com esse metabolismo. Depois, no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho sobre bioenergética para entender melhor o metabolismo. Energética vai ser super importante, já que o metabolismo tem relação com energia. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar é definir o que é metabolismo. Tá? Então, o metabolismo, se a gente pegar um livro de bioquímica, enfim, e for ver lá, tá meio. Nossa, tá torto esse slide, eu tenho toque, mas vai ficar. Enfim, a gente for pegar lá um livro de bioquímica, como que é definido o metabolismo? A partir dessa frase aqui. É uma atividade celular altamente coordenada, onde vários sistemas multienzimáticos vão atuar conjuntamente, tentando aí com o intuito de manter a homeostase energética. Tá? Então, vão ser várias atividades coordenadas para manter a homeostase energética. Lembrando que a homeostase é aquela manutenção do normal. Tá? Então, o nosso organismo ele quer manter o nível de energia disponível dele estável. Não quer nem que sobre, nem que falte. Ele sempre quer aquele nível homeostático, um nível normal, nível homeostático, como o próprio nome dá. Então, se tem mais, precisa gastar. Se tem menos, preciso gerar mais. Tá? Sempre quer manter a energia estável. Daí a gente olha para essa frase e fala, pô, é meio confusa, né? Enfim, a gente pode traduzir um pouco essa frase. E vamos lá, para a gente traduzir. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Sistemas multienzimáticos, quando a gente fala de sistemas multienzimáticos na bioquímica, a gente está falando sobre as vias metabólicas. Tá? Vias metabólicas são conjuntos de reações. Tá? Se a gente pensar multienzimático, são várias enzimas. Certo? As vias metabólicas vão ser sequências de reações que acontecem dentro da célula, geralmente pode acontecer fora, mas geralmente é dentro. Tá? São conjuntos de reação onde eu tenho lá um começo, um meio e um fim. Aí essas vias sempre vão ter um propósito, ou de gastar energia, ou de armazenar energia, ou de gerar energia. Elas vão ter algum propósito aí do ponto de vista energético. Então, ó, você pega lá, é um sistema multienzimático, são as vias metabólicas, tá? Então, são reações químicas, certo? Como eu falei, são diversas reações em sequência e aí controladas por enzimas. Então, são as reações químicas do nosso organismo que vão funcionar de forma coordenada, ou seja, não é aleatório, tá? Vai ter algum tipo de controle para manter a homeostase energética. De tal forma que, eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que o metabolismo é o conjunto das reações químicas do nosso organismo. E tá certo, não tá errado. Tá? Porque as reações químicas que acontecem no nosso organismo, elas vão estar geralmente relacionadas com as vias metabólicas. Tá? Se não está relacionado com a via metabólica, vai ter algum padrão energético no meio. Então, a gente pode falar que o metabolismo é o conjunto das reações químicas do nosso organismo que vão gerenciar as transferências energéticas. Tá? Ou seja, que vão gerenciar aquela homeostase energética. Se eu tenho energia sobrando, eu preciso gastar para voltar ao normal. Se eu tenho energia faltando, eu preciso formar mais energia para voltar ao normal. Tá? E daí, como funções do metabolismo, tá? Aqui, de uma forma mais simplória, a gente acaba dividindo em 3 ou 4 funções. Já falo porque 3 ou 4. Ó, obtenção de energia química, então é gerar energia. Tá? E aqui, gerar energia a partir de moléculas mais simples. Estou querendo dizer glicose. Vocês já devem ter ouvido falar que a gente usa a glicose para formar energia. Então, quando a gente usa a glicose, oxida a glicose, já vou falar mais para frente o que oxidar, a gente está tentando obter energia química. Armazenar energia a partir da síntese de biomoléculas, ou seja, eu tenho energia sobrando. Tá? Por algum motivo, sobrou energia no meu sistema, sobrou energia no meu organismo. Eu não vou desperdiçar essa energia. A gente vai pegar essa energia e armazenar em formas de moléculas complexas. Tá? Biomoléculas, ou lipídios, ou proteínas, enfim, a gente vai pegar, ou até carboidratos, vai pegar essa energia que está sobrando e armazenar ela na forma de moléculas. Degradar moléculas, biomoléculas, a fim de gerar energia. Tá? Aqui é o contrário dessa 2. Tá? Na 2, eu estou pegando aí energia que está sobrando e armazenando numa molécula. Tá? Na 3, eu estou pegando essa molécula e degradando ela a fim de formar energia. Tá? A diferença entre a 1 e a 3, aqui, obtenção de energia química e degradação de biomolécula,
é a molécula mesmo. Tá? Que a obtenção de energia química a gente consegue, enfim, através de glicose, que é uma molécula mais simples, através de creatina fosfato também, que é uma reação simples, a gente consegue obter energia química, às vezes, de forma mais simplória, tá? Sem ter que necessariamente quebrar uma molécula mais complexa, uma biomolécula, um lipídio, uma proteína, um glicogênio, tá? Então, aqui, obtenção de energia química são para as vias mais vitais, que a gente vai falar aí ao longo do semestre, não vou explicar agora o que é, mas, por exemplo, a glicólise é uma via vital, tá? Enfim, para a maioria das células. Armazenar energia, então está sobrando, eu vou armazenar essa energia em biomolécula, em algum tipo de biomolécula, degradar biomolécula para formar energia, então se está faltando eu degrado para formar, e como último aqui que a gente podia colocar que é um pouco na 2, mas ela tem uma característica específica, que é a síntese de macromoléculas para funções específicas. Tá? Quais macromoléculas são essas? Proteínas, tá? Muitas vezes faltando ou sobrando ou estando normal de energia, eu preciso formar proteína para desempenhar determinada função. Tá? Então, essa síntese de proteína vai acabar acontecendo, às vezes, em paralelo. Na aula lá no final do semestre, a gente vai falar sobre isso. Muitas vezes eu tenho síntese de proteína em catabolismo, tá? Porque eu preciso daquela proteína para determinada situação. Tá? Mas isso a gente fala lá no final do semestre, tá? Quando a gente falar de metabolismo de proteínas. E também aqui ácidos nucleicos, então DNA e RNA. Tá? De novo, em paralelo. Se a sua célula está precisando de DNA, RNA, sintetizar um RNA mensageiro, enfim, que é uma macromolécula, uma molécula, ela vai fazer, não importando muito aí se você está em uma situação mais anabólica ou mais catabólica. Tá? Caso a célula precise, ela vai dar um jeito de fazer essa molécula. Então, essa 4 aqui são síntese de macromoléculas, tá? Vai ter uso de energia, mas nesse caso aqui seriam situações específicas. Tá? O que a gente vai focar de importante ao longo do semestre, tá? Que vai ser mais importante, vai ser aqui o 1, 2 e 3, principalmente aqui a diferença entre o 2 e o 3. Tá? Que seria o 2 e o 3 aqui nada mais do que catabolismo e anabolismo. Tá? Na verdade, é o contrário. Né? O 2 é anabolismo e o 3 é catabolismo. Tá? O que seria isso? O metabolismo é o conjunto de tudo, certo? De todas as reações, lá, de todas as vias. Quando a gente pega o metabolismo, esse conjunto inteiro, a gente vai ter vias que vão estar mais relacionadas com a formação de energia, ou seja, quebrar a molécula, oxidar a molécula para formar energia, e vias que vão estar mais relacionadas com o uso da energia. Tá? Quando a gente tem vias que formam energia, então a gente pega moléculas aqui, ó, carboidratos, lipídios e proteínas, e quebra eles a fim de formar energia química. Tá? Tô vendo? Eu estou quebrando essas moléculas e estou formando energia química. Daqui a pouco a gente vai falar o que são essas energias químicas aqui. Tá? E daí eu pego uma molécula complexa e gero moléculas menores no final. Produto do catabolismo sempre são moléculas pequenininhas, tá? Menos complexas. Eu estou no catabolismo, eu estou quebrando para formar energia. Se eu fizer o contrário, eu pegar lá moléculas menores, moléculas aí mais simples, então aminoácido, monossacarídeo, gastar energia, ó, tá vendo? Eu estou gastando energia, essa energia química que eu sobrei eu estou gastando, para formar moléculas mais complexas, eu estou em anabolismo. Tá? E os dois, eles acabam funcionando a fim de manter aqui a nossa homeostase energética. Então, o que o meu organismo quer? Ele quer manter essas duas bolinhas aqui, ó. Isso daqui a gente vai ver ao longo do semestre, o que significa cada um desses termos aqui, dessas moléculas. Tá? Mas o meu organismo, ele quer manter a concentração de tudo isso. Ele não quer que nem ela fique muito elevada, nem que ela fique baixa. Então, se está faltando, por exemplo, ATP numa célula, meu organismo vai fazer vias catabólicas, aquela célula vai começar a fazer várias vias catabólicas a fim de normalizar a concentração de ATP. Tá? Da mesma forma, se eu tenho muito ATP, tenho muito ATP na célula, meu organismo ele vai de alguma maneira precisar gastar esse ATP para voltar às concentrações normais e manter aí concentração homeostática. Para gastar o ATP, ele vai precisar fazer vias anabólicas. Então, o anabolismo e o catabolismo eles sempre estão funcionando a fim de manter a homeostase, de manter os níveis energéticos das células do nosso organismo como um todo. Tá? Então, nos próximos slides aqui tem a definição do que é catabolismo e do que é anabolismo. Catabolismo, a gente fala que é a fase degradativa do metabolismo, tá? Onde a gente tem degradação de biomoléculas complexas, tá? Carboidratos complexos, que são os polissacarídeos, lipídios, triacilglicerol, ácido graxo e proteínas, tá? Que vão ser convertidos em produtos menores
E essa fase do metabolismo, o catabolismo, ela vai estar relacionada com liberação de energia. Então, vai formar energia para a nossa célula. Tá? Então, eu estou quebrando moléculas, formando produtos menores e eu ganho energia quando eu faço isso daqui. Tá? Quebro moléculas, formo produtos menores, então pego moléculas relativamente complexas, formo produtos menores e gero energia nesse caminho. O anabolismo é o contrário. Eu vou pegar moléculas pequenas, tá? Eu vou unir essas moléculas e vou formar moléculas mais complexas. E para fazer isso daqui, eu vou ter que utilizar algum tipo de energia. Tá? É o contrário. Ó. Estou pegando moléculas precursoras menores. Acho que o jeito mais fácil da gente entender é pensando em proteína. Então, eu pego lá aminoácido, vou juntar vários aminoácidos, que são moléculas mais simples, vou gastar energia, a gente gasta energia para ter a formação da ligação peptídica, tá? E eu vou formar proteínas. Tá? Posso pegar várias glicoses também, vários monossacarídeos, vou gastar energia para formar um glicogênio. Tá? Então, eu estou pegando moléculas menores, unindo essas moléculas, vou ter algum tipo de gasto energético e isso vai me gerar uma molécula maior. Tá? E durante o semestre inteiro, todas as vezes que a gente for falar, a gente sempre vai comentar se ela é catabólica, se ela é anabólica. Tá? Vão ter vias que elas são anfibólicas, que elas podem funcionar tanto de maneira catabólica quanto de maneira anabólica. Tá? Mas é importante a gente sempre entender aquela via que a gente está estudando, se ela vai ter uma característica mais catabólica, ou seja, de quebrar moléculas a fim de gerar energia, ou anabólica, que vai ser de formar, de juntar moléculas. Então, eu vou juntar várias moléculas a fim de gastar energia, sempre pensando em homeostase energética, mantendo a concentração aí dessas moléculas aqui relacionadas com energia. Tá? Eu não estou comentando o que são essas moléculas, porque a gente vai comentar ao longo do semestre. Hoje, mais para frente aqui dessa própria aula, eu vou falar um pouquinho de ATP só, tá? Mas vocês vão entender por que eu não estou comentando dessas moléculas ainda. Tá? Bom, e a gente tem que falar um pouquinho também de vias metabólicas. Tá? Afinal de contas, o metabolismo ele vai funcionar através das vias. A gente vai estudar as vias metabólicas. Essas vias metabólicas, elas vão ser sequências de reações, tá? E daí vai depender de via para via. Tem via que tem 10 reações, tem via que tem 8, tem via que tem 15, enfim. Vai depender da via metabólica que a gente vai estar estudando. São sempre sequências de reações. As vias, elas sempre vão ter uma característica ou catabólica ou anabólica, tá? Vão ter vias que vão funcionar nos dois, mas elas sempre têm uma característica, tá? Ou catabólica ou anabólica, e elas sempre vão seguir um mesmo padrão. Como assim o mesmo padrão? Elas sempre vão funcionar a partir de um precursor. O que é o precursor? É a molécula que vai entrar na via metabólica, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo, só vou falar, a gente vai ter uma aula sobre glicólise, vai ficar mais claro isso na aula, tá? Mas se a gente pegar o exemplo da glicólise. Glicólise é uma via metabólica que quebra a glicose. Ela serve para quebrar a glicose no meio, tá? É isso que ela faz. Ela pega lá a glicose e quebra no meio. Para ela conseguir pegar lá a glicose, que são 6 carbonos, se quebrar no meio, né, vai formar 2 moléculas de 3 carbonos. Para ela conseguir fazer isso, ela precisa de 10 reações. Então, chega lá a glicose, passa por uma reação, vira lá a glicose fosfato, passa por outra, enfim, são 10 reações que vão acontecer. Tá? Então, a glicólise é isso. É uma via que vai quebrar a glicose no meio, formada por 10 reações. Enfim, estou dando o exemplo de glicose, mas isso vai funcionar para qualquer via. Tá? Enfim, a glicólise ela tem uma característica catabólica. Vai ver isso na aula, todas as vias ou elas vão ter características catabólicas ou anabólicas, isso a gente vai ver via a via, mas toda via sempre vai ter um precursor. O que é o precursor? É a molécula que entra na via. Se eu pegar o exemplo da glicólise, quem que começa a glicólise? Glicólise é a via de quebrar a glicose. Então, para quebrar a glicose, eu preciso de quem? Glicose. O precursor é a glicose. Tá? O que eu quero dizer? Se eu não tiver glicose, não vai acontecer glicólise. Tá? A gente vai ver que até pode acontecer através de frutose e galactose, mas enfim, detalhes. Tá? Vamos pensar no maior. Se eu não tiver glicose, eu não tenho o precursor da glicólise, ela não acontece. Tá? Beleza. Daí tem glicólise. Tem glicose, desculpa. A glicose chegou, a glicólise se iniciou. Tá? Ela vai passar por 10 reações.
Então tem lá a glicose, vira glicose 6-fosfato, que vira frutose 6-fosfato, que vira frutose 1,6-fosfato, que vira lá gliceraldeído. Vai passando até chegar lá fosfenolpiruvato, piruvato. Piruvato é a última etapa da glicólise. Então eu peguei uma glicose, esse é o começo, é a precursora, e no final o produto da via, o que vai sair da via, quando a gente fala produto, é o final, é o que saiu da via. Tá? O produto vão ser 2 piruvatos. Então eu formo lá 2 piruvatos. Eu comecei com a glicose, glicólise, quebro a glicose, quebrei no meio, 2 moléculas de 3 carbonos cada uma, 2 piruvatos. Tá? Só estou dando exemplos. Vocês vão entender isso melhor na aula de glicose. Tá? Mas, ó, então, precursor glicose, passou lá pelas reações, 2 piruvatos. Além disso, a gente vai ter os intermediários. O que são os intermediários? As moléculas que aparecem no meio. Tá? Então, toda a via metabólica vai seguir mais ou menos esse padrão. Vai ter lá algo que inicia, que faz com que essa via se inicie, que é o precursor. As reações intermediárias, as reações que acontecem no meio da via, e o produto molecular, ou seja, aquela molécula que foi formada no final da via, o que aquela via gerou para a gente. Tá? Além disso, a gente também pode ter os produtos energéticos, tá? Que vão ser moléculas que podem ser formadas na via, mas que não têm relação com a parte molecular, a parte estrutural, sim, mas com a parte energética. Tá? Os produtos energéticos são a energia que a gente formou naquela via. Tá? E toda via vai funcionar dessa forma. Vai ter algum tipo de precursor, vão ter os intermediários, produtos moleculares e produtos energéticos. Tá? Enfim, a gente vai falando de cada via que for aparecendo aqui, a gente vai comentando que são cada um desses. Aqui no próximo slide, a gente tem as vias, praticamente todas as vias que a gente vai estudar ao longo do semestre. Tá? Então, aqui em verde, claro, é a glicólise, são as DO-glicose, vai formar 2 piruvatos aqui. Aqui tem o ciclo de Krebs, aqui está a parte de metabolismo lipídico, tanto anabolismo quanto catabolismo. Aqui está a parte do glicogênio, em laranjinha. Em azul está a parte de aminoácidos. E aqui tem a parte da pentose, tá? Que é para ácidos nucleicos, que a gente vai falar super pouquinho disso daqui, não é tão importante para a bioquímica metabólica. A gente vai focar principalmente no metabolismo de carboidratos, que está em verde, e esse laranjinha aqui, que é o glicogênio. Metabolismo de lipídios, que está em laranja também, né? Mas, enfim, está aqui nesse cantinho. E metabolismo de aminoácidos e proteínas, que está em azul. Tá? Isso é o que a gente vai focar. Aqui tem algumas vias, alguns exemplos. Tá? Enfim, a gente vai montar o esquema de cada uma dessas vias na aula indicada para isso. Enfim, só que isso daqui é só uma parte do metabolismo. Quando a gente pensa no metabolismo inteiro, ele é isso daqui. Tá? Isso daqui você já deve ter ouvido falar, esse termo é um mapa metabólico. Tá? Então, são todas as vias metabólicas no nosso organismo que vão funcionar aí de maneira conjunta e têm suas conexões. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu falei para vocês lá na nossa apresentação, logo quando eu dei a primeira aula para vocês, que bioquímica metabólica é uma matéria que você não consegue compartimentalizar as coisas. Uma coisa depende da outra. Tá? E eu falei que o metabolismo mais importante era o metabolismo de carboidratos. Por quê? Estão vendo esse azul aqui no meio, ó? Esse negócio no meio aqui azul? Isso daqui é o metabolismo de carboidratos. Se vocês pegarem o metabolismo de carboidratos, praticamente todos os outros metabolismos vão ter alguma relação, vão ter algum encontro aqui com o metabolismo de carboidratos. Tá? Então, ele é o mais importante de todos. Os outros, enfim, lipídios e aminoácidos vão se relacionar com eles. Então, é de suma importância a gente entender primeiro aí como que funciona esse metabolismo. E a gente vai entender aí aos poucos, durante o semestre, como que funciona o metabolismo de carboidratos, depois de lipídios e depois de proteínas. Tá? Bom, então isso é o geral que a gente vai ver em metabólica. Tá? A gente vai estudar lá as vias metabólicas, vai ter que saber se elas são catabólicas, anabólicas, se elas vão gerar energia, vão utilizar energia, tá? Quais são os precursores, os intermediários, os produtos das vias, não de todas, mas a gente vai falando isso ao longo do semestre. Tá? E além disso, a gente vai precisar saber do controle dessas vias. Se vocês lembrarem lá no começo, o metabolismo é uma atividade coordenada, ou seja, não é aleatório, tem algum tipo de caminho, tem algum tipo de coordenação, algum tipo de regulação. Tá? E essa regulação do metabolismo,
ela vai estar relacionada com a regulação das vias metabólicas. Ou seja, o metabolismo ele vai ser regulado através da regulação das vias. Como que acontece essa regulação de vias metabólicas? A gente divide aqui em 3, tá? Primeiro, seria uma disponibilidade de substrato ou de enzima. O que eu quero dizer com isso? Enfim, uma via, para ela se iniciar, ela precisa lá do precursor. Lembra, precursor, intermediário dos produtos? Tá? Para uma via se iniciar, às vezes ela precisa do precursor. Se eu não tiver o precursor, aquela via não acontece. Tá? Uma disponibilidade de substrato. A gente vai ter vias que a célula tem toda a maquinaria para aquela via acontecer, ela só precisa da molécula inicial chegar. Tá? Quando a molécula chega, pum, faz a via. Tá? Da mesma forma, a gente pode ter disponibilidade de enzima. O que é isso? Você tem lá praticamente toda a maquinaria formada, mas falta uma enzima. A primeira enzima lá, que vai atuar no precursor. Então, você tem o precursor na célula, mas ele fica quietinho ali, a via não está acontecendo. Quando a sua célula forma, sintetiza, oferece aquela enzima, pum, a via acontece. Tá? Então, aqui, esse primeiro nível de regulação por disponibilidade, seja do substrato, que pode, no caso, ser o precursor, seja da enzima. Depois, a gente vai ter a regulação alostérica, tá? Que eu prefiro explicar melhor para vocês na aula de glicólise, quando a gente for ter aí o primeiro exemplo de regulação alostérica, e a maioria das vias vão ter algum grau de regulação alostérica, tá? Que é uma regulação que está muito relacionada com um negócio que chama feedback negativo. Tá? Feedback negativo é a regulação pelo produto. Como assim? Vou dar um exemplo aqui também. A gente vai explicar de novo melhor na aula de glicólise, mas eu vou pegar a glicólise de novo, que eu acho que é o mais fácil de chegar. Glicólise é uma via que ela produz ATP. Tá? Fiz lá as 10 reações da glicólise, eu vou ter um saldo de ATP, vou ter ATP sendo formado. Tá? É só a gente ter um pensamento lógico. Se eu tenho muito ATP na minha célula, eu preciso formar mais ATP? Lembra lá da homeostase, certo? A gente quer manter a concentração de ATP estável. Então, se eu tenho muito ATP, eu preciso de mais? Não, eu não preciso. Eu preciso diminuir de alguma forma a síntese, certo? E aumentar o uso. Tá? Como que faz isso? Por exemplo, uma regulação alostérica. O ATP, o próprio ATP, a molécula de ATP, diminui a velocidade da glicólise. Um feedback negativo. Vejam, a glicólise, ela forma ATP. Ou seja, um dos produtos energéticos da glicólise é o ATP. E o próprio ATP diminui a velocidade da glicólise. Ou seja, o próprio ATP diminui a velocidade de formação de ATP. Feedback negativo. É o que a gente chama de inibição pelo produto. Produto da glicólise, produto energético da glicólise é o ATP. Se eu tenho muito ATP, eu não preciso de mais. Então, o próprio ATP vai lá. A gente vai ver como isso acontece na aula de glicólise. Ele vai lá e diminui a velocidade da via. E, por último, a gente vai ter uma regulação por meio de hormônios, tá? Ou fatores, que vão ser moléculas que estão fora das células extracelulares, que elas vão chegar e vão mandar uma mensagem para a célula, falar, ó, ativa essa via, faz via catabólica, faz via anabólica, ativa a beta-oxidação, enfim, ele manda uma mensagem para a célula. Tá? E os hormônios que a gente vai mais falar, que vai ser, enfim, uma segunda parte da aula de hoje, vão ser insulina e glucagon. Elas são os mais importantes para a gente nessa comunicação celular. Então, essas são as 3 principais formas aí de controlar, de coordenar o nosso metabolismo. Tá? E agora, para finalizar essa parte da aula, que já está cumprida, eu me empolguei um pouco, eu tenho que falar um pouquinho de bioenergética para vocês entenderem um detalhe que vai ser importante para o resto do semestre. Tá? Bom, o que é energia? Quando a gente fala energia, estou falando aqui de energia para caramba. Energia, na física, na parte físico-química, é a capacidade de um sistema em realizar trabalho. Beleza, merda é essa, né? Se vocês pegarem trabalho na física, trabalho tem uma fórmula que é força vezes deslocamento. Tá? O que eu quero dizer com isso? O trabalho, quando a gente fala realizar trabalho, é a capacidade que o sistema tem de realizar algum tipo de movimento. Tá? E daí pensa, tá? Relaciona isso, é qualquer tipo de movimento. Daí você pode pensar em um movimento mais tipo transporte ativo, vocês já devem ter ouvido falar, que é levar uma coisa de um lugar para o outro e tem gasto energético. Enfim, você está tendo movimento. Enfim, você tem lá energia, está realizando trabalho, está gastando energia. Tá? Agora,
eu tirar um hidrogênio de uma molécula e passar para outra, tirar um elétron de um lugar e passar para o outro, torcer uma molécula, enfim, eu estou gastando energia, eu preciso de energia, estou tendo movimento. É um movimento lá molecular, a um nível molecular, mas a gente está tendo. Tá? Então, energia é isso. Quando um sistema ele pode realizar trabalho, que significa que ele tem energia. Se ele não consegue realizar o trabalho, está faltando energia. E onde a gente tem bastante energia? Tá? Normalmente, em ligações químicas. Tá? As ligações químicas, elas são tipo como fontes de energia para a gente realizar esse trabalho. Tá? Se eu quebro uma ligação, qualquer ligação química covalente que eu quebre, eu vou liberar um pouco de energia. Tá? Eu quebrei a ligação, pum, libera um pouco de energia. Tá? Então, nosso organismo ele precisa dessa energia, ele precisa dessa capacidade de realizar trabalho para fazer aí várias reações químicas, para fazer vários tipos de transporte, enfim. Então, ele vai utilizar dessas ligações químicas covalentes que têm energia para conseguir realizar esse trabalho. O que acontece? A gente tem uma ligação química específica que tem energia pra caramba. Tá? Ou seja, que é uma ligação que se eu quebro, vai liberar energia, o meu corpo vai conseguir usar, vai ser lindo. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, H2O. Isso daqui é uma H2O. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Se eu quebrar essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, vai liberar energia? Vai, libera. Só que é pouquinha. A gente não consegue nem usar, é tipo nada. Sabe? Tipo, putz, beleza, não serve para nada. É tipo, você tá com fome e vai comer um amendoim. Você não vai matar sua fome. Tá? É pouquinho. Tem energia, mas é pouquinho. O nosso organismo ele quer bastante energia quando ele for quebrar uma ligação. E a ligação que mais tem energia é essa ligação aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, tá? Ó, que é entre um fosfato e um oxigênio, essa daqui, na verdade, tá? Entre o fosfato e o oxigênio, tá? Que é uma ligação presente numa molécula que chama ATP, adenosina trifosfato. Isso daqui é um ATP. Tá? Esse daqui é um ATP. A gente vai ver, ó, só um detalhe. Se eu pegar, eu falei que a glicólise, a quebra da glicose, forma ATP. Tá? Daí você vai pensar, glicose tem 6 carbonos. ATP tem 6 carbonos? Não, tem mais de 6. Eu não vou contar aqui, mas confia em mim, tem mais de 6. Eu acho que são 10 carbonos, se eu não me engano. Tá? O que eu quero dizer? Não é a molécula da glicose que vai virar um ATP. Tá? Quando a gente fala que uma molécula ela tem a capacidade, a quebra dessa molécula tem capacidade de gerar ATP, tem capacidade de gerar essa ligaçãozinha aqui, ó, que quando quebra, eu formo energia. Tá? E essa ligaçãozinha aqui é a ligação que a gente tem no nosso organismo que mais gera energia ao ser quebrada. Tá? Então, a gente monta essa molécula aqui, que é o ATP, adenosina trifosfato, não pela molécula em si, por essa ligação. Eu quero essa ligação aqui. Então, o que acontece? Quando eu quero formar energia, eu vou pegar lá o ATP, aqui, ó, adenosina trifosfato, vou quebrar lá aquela ligaçãozinha, certo? Ó, pum, quebrei aquela ligaçãozinha. Essa quebra vai gerar energia. Tá? Só que o que sobra? Quando eu quebro essa ligação da adenosina trifosfato, eu estou tirando um P daqui, um fosfato, certo? Tirei um fosfato. Sobraram quantos fosfatos? 2. Ela virou uma adenosina difosfato. Então, o que acontece? Quando eu tenho um ATP, eu quero a energia dele, eu vou pegar lá a ligação, pum, quebrei, sai fosfato, liberei energia, sobra adenosina difosfato. Tá? Depois a gente vai falar aqui, vai sobrar fosfato orgânico H+, isso vai ser importante na glicólise. Eu quero só que vocês entendam o geral aqui. Então, a ligação química não é a molécula de ATP em si. A energia não é a molécula de ATP em si. A energia está aqui, ó, nessa ligaçãozinha aqui do fosfato com oxigênio. Tá? Quebrei, gerei energia. Tá? Então, quando eu falar essa molécula, tipo, a glicólise gera ATP. Como que ela gera ATP? Ela não forma um ATP do zero. O caminho da glicólise vão ter reações que conseguem inverter isso daqui, ó, fazer o caminho contrário. Eu pego um ADP, uma adenosina difosfato, uma adenosina aí, que é essa junção de ribose com adenina, e 2 fosfatos, tá? De fosfato, adenosina de fosfato, essa molécula que está aqui, junto com um fosfato e forma um ATP. Tá? Quando a gente fala, formou ATP, não é que eu começo a molécula do zero. Não. Tá? A gente vai formar o ATP juntando a adenosina difosfato com um fosfato.
Beleza, por que você está falando tudo isso? Por que é importante? A gente precisa lembrar agora do que é formado uma ligação química, porque afinal de contas a gente está falando que é a quebra da ligação, que é a fonte de energia, principalmente dessa ligação aqui localizada no ATP. Tá? Ligação química covalente é formada por elétron. Tá? Ela é formada por elétrons. Tá? O que acontece? Quando a gente mexe elétron, quando os elétrons se mexem, eles liberam energia. Então, o que eu quero dizer? Quando eu quebro uma ligação química, ela é formada por elétrons. Os elétrons estão lá, quietinho, não sei o que. Eu quebro os elétrons e gera energia. Tá? Então, essa quebra de ligação química, essa movimentação de elétrons, vai liberar energia para a gente, vai dar a capacidade do nosso organismo de realizar trabalho. Tá? E como eu disse, a ligação onde eu tenho a maior liberação de energia quando eu quebro é aquela ligação lá da adenosina trifosfato do ATP. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o mais importante para a metabólica, tá? Para a bioquímica metabólica, é a gente entender que a energia, a gente fica falando de energia, estou comendo, então estou ganhando energia, não sei o quê, mas na metabólica, quando a gente for estudar as vias, a energia está onde? A energia está em elétrons. Tá? Elétron. Então, se eu perdi, ganhei elétron, se eu mexi com o elétron de alguma forma, significa obrigatoriamente que eu estou mexendo com energia. Tá? Então, a partir de agora, se eu falar, essa molécula foi oxidada, o que é oxidação? É eu retirar elétrons da molécula. Retirar elétron da molécula, eu estou retirando o que da molécula? Eu estou retirando energia. Se aquela molécula foi reduzida, ou seja, eu estou dando elétron, quem reduz recebe, quem oxida dá. Tá? Então, eu estou reduzindo, ela está recebendo elétron. Se ela está recebendo o quê? Energia. Para a gente, a partir de agora, elétron são energias. Tá? É energia, a gente vai relacionar os dois. De tal forma que a gente come glicose, tá? Ou proteína, ou lipídio, no ponto de vista energético, não pelos carbonos que tem neles. Claro que os carbonos vão ser importantes para a gente formar as proteínas, enfim, mas no ponto de vista energético, a gente come essas moléculas porque a gente quer os elétrons dela. Tá? A gente consegue, nosso corpo tem aí vias muito especiais de tirar o máximo possível de elétron da glicose, energia da glicose, pegar a energia contida nesses elétrons para formar ATP. Tá? É isso que a gente faz na prática. Então, o que eu quero que vocês saiam dessa aula aqui de hoje, sabendo é o seguinte. Enfim, o geralzão lá do começo do metabolismo, eu vou acabar repetindo aula a aula, o que é catabolismo, o que é metabolismo. Quando a gente for ver cada uma das vias, a gente vai falar da regulação das vias, vai falar dos precursores, intermediários, produtos. É mais para vocês se familiarizarem. Mas eu acho que o mais importante dessa aula aqui é vocês saírem com uma coisa na cabeça, que elétron está relacionado com energia. Então, sempre que eu tiver qualquer nível de transferência de elétron, o elétron saiu daqui e foi para ali, seja como elétron mesmo, seja como hidrogênio, a gente vai conversar sobre isso nas outras aulas, mas eu mexi com o elétron, eu estou mexendo com energia. Tá? A gente come do ponto de vista energético, não por conta do carbono, enfim, a gente come porque a gente quer os elétrons daquelas moléculas. Tá? Os elétrons são os caras aí importantes para a gente do ponto de vista energético. E a gente vai ver lá, tem até uma via que chama cadeia de transporte de elétrons, que é onde a gente pega essa energia dos elétrons e converte diretamente a ATP. A gente vai falar sobre isso. Tá? Mas é importante que vocês entendam, e isso eu não repito muito, eu vou repetir, claro, mas eu acho que o mais importante da aula de hoje é relacionar isso. Elétron é energia. Eu mexi com elétron, eu estou mexendo com energia. Tá? Então, por enquanto é só, eu sempre me perco aqui, eu acho que é aqui. Falou, pessoal.